Oi pessoal, no vídeo de hoje nós temos um tutorial de como se faz um croquis de mão. É uma ótima opção para treinar degradê de cores e técnicas de maquiagem. Então vamos lá! Eu começo aplicando um primer na pele, como vai ajudar a reduzir os poros. Em seguida eu venho com uma base líquida, pode ser aquela base velhinha que você tem em casa mesmo, que é só para treinar. Então a gente vai começar fazendo a marcação da sobrancelha. Eu uso essa sombra da Vult com um pincelzinho chanfrado e faço toda a marcação. Isso é muito bom também para quem está estudando design de sobrancelhas, para treinar o designer mesmo. Eu volto com uma sombrinha um pouco mais escura. Então eu venho aplicando um corretivo, fazendo recorte, um corretivo mais claro. Esse corretivo vai servir também como base de sombra, para deixar a sombra um pouco mais pigmentada. Isso serve também quando você for fazer no olho, você pode usar um corretivo como fixador, potencializador de sombra. Então a gente esfuma esse corretivo com uma esponjinha, para não ficar nenhuma marcação de corretivo. Eu volto com um pincelzinho chanfrado, aquela mesma sombra que a gente iniciou a sobrancelha, para fazer o limite do meu olho, só para eu saber até onde eu tenho que ir com a sombra. Então eu pego uma sombrinha um pouco mais clara, um rosinha mais metalizado, para fazer a iluminação abaixo da sobrancelha. Esse é um pincelzinho língua de gato, a gente vai usar ele mais 2 vezes durante o croquis, então para você ver que não precisa ter muitos pincéis. Então a gente vem com um pincelzinho de esfumar, com uma sombra um pouco mais fechada, um marrom mais puxado pro uva. A gente esfuma bastante. Quanto mais perto a sua mão ficar das cerdas do pincel, mais forte vai ficar a sombra. Se você afastar a sua mão, você consegue fazer um degradê maior, então não precisa ficar trocando de pincel ou usando várias sombras. Eu venho então com aquele mesmo pincel língua de gato um pouquinho maior para fazer o recorte do côncavo. Eu uso o mesmo corretivo que eu usei para fazer o recorte da sobrancelha, então agora é só a gente fazer essa meia lua para a gente ter essa técnica de cut crease. A gente preenche aquela meia lua com o corretivo e volta com a esponjinha para esfumar e tirar o excesso de corretivo. Então eu pego uma sombra com um rosa mais perolado e a gente vai preencher todo o nosso espaço do côncavo, toda a parte que a gente fez com o corretivo. Volto com aquela mesma sombra de sobrancelha, o mesmo pincel chanfrado e delimito novamente ali onde vai ser o meu delineado. Venho com o pigmento da Catherine Hill para fazer o iluminadinho no cantinho interno do olho. Venho com um delineador em caneta fazendo o nosso delineado. Percebam que eu não fecho o delineado gatinho, eu deixo ele aberto porque a gente vai esfumar com uma sombrinha preta. Pego um pincelzinho lápis para aplicar com mais precisão a sombra preta, para ela não invadir muito o espaço da outra. Então eu troco de pincel pra gente fazer melhor ali o degradê das cores e o esfumado. Esse pincel tem que ser mais gordinho e ele também tá limpo, não tem sombra nenhuma. Volto com o pincel língua de gato, que a gente aplicou a sombra rosinha pra fazer o degradê entre o rosa e o preto. Pego aquele primeiro pincel língua de gato menor, que a gente fez o recorte da sobrancelha, pra fazer o acabamento no delineado, porque eu achei que ficou um pouquinho grosso, só pra fazer o acabamento. Venho com o meu delineador para poder fazer os cílios. Gente, os cílios eu acho a parte mais difícil, mas é só você puxar uns para a esquerda, outros para a direita, ou da direita, que é do finalzinho do olho, deixa um pouco mais longo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.